texto aqui, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Quando o Senhor me deu essa palavra, era como se o Senhor falava assim: leva um recado para a minha igreja. Amém. Glória a Deus. Então eu vejo assim um recado, né? A palavra do Senhor em Esther, Aleluia. Esther, capítulo 5, do 1 ao versículo 3. E fala assim a palavra do Senhor, que os que devem ficar em pé e reverência a palavra do Senhor. Glória. Né? Porque estamos num lugar de reverência. Esther 5, do 1 ao 3. Só. E o título fala assim, ó: Esther entra à presença do rei, né, e convida, né, e a Amã para 2 banquetes. Mas o Senhor só me deu do 1 ao 3. Me fala assim, ó: sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ele alcançou graça a seus olhos. E o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Os irmãos possam sentar. Glória. Aleluia. Essa palavra, eu falei: Senhor, mas é uma consagração. Consagração geralmente tem homem e mulher. Tem varões, tem varoas. Ele foi e falou assim. Mas ela foi um exemplo de oração, de busca. Assim também como Daniel. Assim também como o próprio tio dela, Mardoqueu, porque ela foi criada por rei, e ele num momento se rendeu naquela época. Ele estava ali, porque a passagem de rainha Esther, né, a gente sabe que ela veio do cativo, né, do exilado do cativo, na época do rei Jeoaquim. Então ela estava ali na cidade de Suzã, né, junto com o tio dela, Mardoqueu, né, quer dizer, ela estava cativa. Ela veio daquele exílio babilônico. Aí quando a irmã falou de Extra, o Senhor me levou lá para Extra. Extra, né? Como é mesmo? E Neemias, eles começaram a reparação do templo, a construir o templo. E aí Esther veio, eles não levantou o povo para orar, mas Esther veio. Dessa passagem de Extras e Neemias, Esther veio para levantar o povo em oração. Glória. Então o Senhor falou assim, ó: fala para minha igreja que basta um, porque eu faço através de um. Imagine a minha igreja que está reunida nessa manhã. Glória. Então eu faço, basta uma pessoa. E Esther era uma pessoa improvável. Verdade. Porque ela poderia, igreja, como o Senhor falou comigo, estar ali chorando. Eu não vou me ater no rei Assuero, eu vou me ater na rainha Esther. Porque o que o Senhor trouxe para mim é o que? Rei Assuero, ou Xerxes, como é dito, ele representa eu, Deus Todo-Poderoso. E ela representa a minha igreja sobre a terra. E eu, basta uma pessoa disposta a orar, a interceder, a colocar o joelho no chão, que eu mudo toda a história. Aleluia. E aí, quando eu vi a oração, vi as palavras aí, eu falei: Senhor, o Senhor falou: olha, como é mesmo? Quando Salomão criou o templo, qual foi a palavra? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, buscar minha face, ouvirei do céu e sararei a terra. Glória. Então a igreja tem essa responsabilidade. E o Senhor me deu a rainha Esther. O Senhor falou assim, ó, ela poderia estar abatida, como a irmã falou, desanimada. Não, eu estou cativa nessa cidade
Jerusalém foi destruída. Eu estou aqui, como Daniel estava lá na Babilônia, né? Mas buscando em oração, decidiu não se contaminar. E a mesma coisa fez a rainha Esther. Ela decidiu não se contaminar. E ela era apenas uma jovem. Quando eu vi as irmãs orando pelo jovem, eu falei, Senhor, muito obrigada. Porque ela era apenas uma jovem. O Senhor pega uma jovem improvável, como o Senhor pegou Maria Madalena e transforma, e faz como o Senhor quer através da oração. Glória! Então, a rainha Esther, ela foi levantada para um propósito. E hoje nós estamos aqui no propósito. Porque eu sei que cada um que está aqui tem um propósito. Eu também vivo o meu propósito. Então, o que o Senhor me ensinou através da rainha Esther? O Senhor falou assim para mim, ó. Na época dela, aí o Senhor começou a palestrar comigo sobre ela. Havia um céu rasgado, o véu foi rasgado? Não havia. Era Jeremias, na época da rainha Esther. Havia profetas para falar para o povo. Então, Jeremias foi o profeta que profetizou e entregou que Jerusalém seria cativa. Queria levar 70 anos no cativeiro. Então, havia profeta, mas não havia o véu rasgado. O poder da minha presença não estava sobre ela. Estava ela e a voz do profeta. E a palavra, a Torá. Mas não havia. E hoje, minha filha, no meu tempo, o véu foi rasgado. Você tiver livre acesso. A minha igreja teve livre acesso. Ela dependia apenas da palavra. E ela foi levada cativa, ainda foi para o palácio do rei Assuero. E quando chegou lá, ela teve se ficar naquela situação, mas também não resolveu se contaminar. Porque se a gente for ler, eu não vou entrar nas passagens, vou entrar no que Deus me deu, mas elas eram separadas, né? Separadas 6 meses, tomadas com essência, com milho, e até os alimentos eram preparados. Mas quando Deus tem um propósito, Glória! Ninguém pode impedir. E ela achou graça aos olhos de Egai, o eunuco. Então, esse é o Deus que nós servimos. É verdade, meu Deus. Então, ela achou graça. Mas quem é que estava com ela? A presença. Porque a presença estava com ela. A palavra, a Torá, ela não tinha o véu rasgado, ela não teve acesso a Jesus Cristo como nós tivemos. Mas ela tinha a presença da palavra, da Torá, daquilo que ela ia falar, do profeta Jeremias, dos pais, do tio Mardoqueu. E ela guardou aquilo. Então, ela achou graça. Olha, a gente olhando para dentro da palavra, a gente vê que a rainha Vasti, ela era muito formosa. A Bíblia fala que nossa, ela era mulher do rei. Ela realmente deveria ser uma mulher esplendorosa. Mas quando a gente lê a palavra, a gente vê que fala que quando o rei Assuero olhou para a rainha Esther, ele amou ela como nunca tinha amado mulher nenhuma. Glória! Coisa linda, Jesus. Amou ela de uma maneira. Deixa eu ver aqui. Eu tinha separado aqui, ó. Aqui, ó. Esther, filha de Abail. Tia de Mardoqueu, mas eu tô olhando aqui, ó. Tomará sua filha coisa nenhuma pedir, senão que disse eunuco do rei, guarda das mulheres. Não, eu estou falando aqui dessa passagem aqui, quando ela achou graça. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. E ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as filhas. E pôs a coroa real na sua cabeça. E a fez rainha em lugar de pai. Olha, ele tinha várias mulheres. Ele passou por várias jovens virgens, assim como Esther. Mas Deus tinha um propósito. Aleluia! Glória a Deus. Deus tinha um propósito na vida daquela Glória! jovem. Então o Senhor falava assim para mim, agindo eu, minha filha, ninguém pode impedir. Aleluia! Glória! O Senhor, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E as irmãs estavam clamando aqui na hora da oração. Então creia que a oração foi ouvida, porque nenhum dos planos do Senhor. Porque se é o que o Senhor ama, é almas. Deus, ele vive para almas. E a vida das irmãs, eu estou na minha casa, mas as irmãs estão aqui orando. E o Senhor falou assim, fala para elas que hoje, nessa manhã, assim como foi na tua palavra que eu te dei, elas, assim como eu falei, então rei disse, o que tu tens, rainha Esther, e qual é a tua petição?
O Senhor fala para vocês hoje, pede o que vocês querem. Aleluia! Nesta Glória a Deus! tem algo preparado. Não é porque a irmã Leni está aqui não, por causa da Eita, palavra. glória! Porque quando eu estava em casa, ele falou, nessa manhã tem algo separado, Oh, especial para aleluia. minhas filhas, para cada um que entrar naquele lugar, para cada servo ou serva meu. Então eu sei que tem uma mesa, um alimento fresco, uma unção nova. O irmão orou ali pela irmã Francisca. O Senhor me falou, tem uma unção nova, tem um óleo fresco, tem algo novo nessa manhã. As irmãs tenham certeza que não vão sair daqui da mesma maneira que tu. Glória. Mas vão sair fortalecidas. Porque quando eu estava em casa, ela estava assim, ó, avisa a minha igreja que na época dela, no véu não foi rasgado. Jesus não veio, mas eu vim. E a minha igreja hoje tem acesso livre. Aleluia! A minha palavra diz, eis que vos dou autoridade, poder, para pisar serpente e escorpião, e não fará dano. Então nós temos Jesus Cristo, nós temos o poder que Jesus nos deu. E quando eu estava em casa, eu falei, Senhor, que coisa linda. Ela não tinha. Ela tinha apenas a profecia do Jeremias, de outros profetas, do que foi falado, entendeu? Da Torá, mas nós não, igreja. O véu foi rasgado. Oh, Jesus glória, veio coisa linda! sobre nós e deu livre acesso. Então qualquer um hoje pode chegar diante dele, se apresentar diante dele com as suas petições. Aleluia. E a Esther estava lá. Mas como falou a irmã aqui, ela também não pensou em ficar desanimada. Ah, eu tô aqui no reino cativo. Ah, como que a gente vai ficar aqui? Não. Quando ela foi, o único conselho que o Deus deu a ela, que o tio deu a ela, não fala quem você é. Espera. Então nós vemos 3 virtudes em Esther: sabedoria, coragem e humildade. Oh, glória. Glória a Deus. 3 virtudes que aquela mulher tinha. Oh, maravilha. Né? Ela foi um exemplo para aquele povo naquela época. Eu estava em casa, né, naquele dia que aconteceu toda aquela situação, e eu estava, né, vendo o grupo, né, e algumas pessoas estavam meio ansiosas, meio desesperadas, né? E teve uma irmã que estava no grupo, eu amei muito a palavra que a irmã botou, que eu sou desse grupo. Ela falou, calma igreja, calma irmão, vamos orar, vamos ficar em oração. Mas como que vai ser? Será que a igreja vai funcionar? Calma igreja, calma, o Senhor vai dar direção para tudo. E eu glorifiquei, porque a única coisa que eu botei ali foi meu joelho no chão. Porque o Senhor falou assim, agora é hora de clamar. E aí o Senhor falou assim, minha serva, se prepara. Porque isso é só um rastilho do que está para acontecer. Mas da minha igreja, do meu povo, eu, Senhor, dos seus eu cuido. Da parentela de vocês eu cuido. Então, igreja, Deus cuida de nós. Porque naquela hora ele falou, vá para o joelho, por causa das mães que estão chorando e pai que vão chorar. Porque muitos ouviram, chegou até ele, se arrependa, volta, enquanto é tempo. Mas foi um caminho de morte. Eu estou triste sim, porque vidas foram para o inferno. É verdade. Mas o que tem que acontecer, vai acontecer. É verdade. E ninguém vai poder pedir minha ajuda. E se eu tiver que usar aquela situação para despertar minha igreja, para que a minha igreja vai para o joelho. Porque a igreja é tempo de oração, é tempo de clamar. Foi o que o Senhor falou, não é tempo de festa. Não é tempo de festa, é tempo de chorar e sacerdote. Esse é o bem do altar. É tempo disso, o Senhor falava comigo lá em casa, é tempo de chorar, sacerdote. Verdade. Porque o povo está gemendo, o povo está lá fora. Verdade. Nós estamos dentro de casa, nós estamos vendo. Mas há um povo, porque o que Jesus se alegra é por algo. Aleluia, Jesus. E quando aconteceu aquilo, o Senhor falou assim, os valentes de Davi eram como eles. Homens ruins, homens rudes, homens que mataram. Minha filha, eu não queria que isso acontecesse. Mas se é a situação que eu levantei para mexer com a política do Brasil, para mexer com os governantes, porque aí eu levanto um para fazer algo. Meu Deus. Então Deus sempre levanta. E aí o Senhor começou a falar comigo e te digo assim, olha, o povo está atormentado de um lado para o outro, então se prepara para a minha vinda. Que isso é só um pedacinho, imagina a minha vinda. Quando eu tiver por vir, que o céu vai escurecer. Então se prepara. Aleluia! Então, igreja, é tempo de clamar. É tempo de oração. A irmã estava orando aqui e eu só ofereceu muito obrigado, porque foi o que a rainha Esther fez. Estamos vivendo um tempo de opressão maligna.
Estamos vivendo um tempo em que a potestade ela tem se levantado com grande fúria. Porque Satanás sabe que Jesus está voltando. Então ele está se levantando com grande fúria. E na época de Esther não foi diferente. Ela estava debaixo de uma opressão. Meu Deus. Muito grande. Porque quando a gente vai ler, eu não vou ler, como eu falei, para não tomar muito tempo, mas quando a gente vai ler a situação da rainha Esther, ela estava durante um período perigoso de opressão. É verdade. Por quê? Porque havia nós estamos aqui, como a irmã falou, nós ainda não estamos sendo perseguidos. Os nossos irmãos estão, mas havia que queria destruir o povo judeu. Havia que queria matar, que queria acabar com o povo judeu, com a descendência do Senhor. E aí ela estava vivendo o mesmo tempo que nós estamos vivendo agora. Meu Deus. Porque há um tempo de opressão maligna muito grande. As irmãs sabem disso, as irmãs têm intimidade com Deus. Há um tempo de perigo. Então, Esther estava vivendo isso, mas ela se levantou. Ela se levantou. Ela se levantou quando ela viu o que estava acontecendo com o povo dela. E assim tem sido as irmãs aqui. Assim tem sido a igreja, tem se levantado nesse tempo em orar pelos perdidos, pelas almas, pela nossa nação. Porque a nossa nação ela pertence ao Senhor. Ela não é nação que pertence a comunista, mas pertence ao Senhor Jesus. Ô, glória! E eu creio que algo Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque quando eu estava estudando a palavra da rainha Esther, eu só falava assim, eu só preciso de um. Ô, glória! Imagine da minha igreja, que está lá reunida nessa manhã. Aleluia. Se é apenas uma moveu o céu, imagine o meu povo que está unido. Porque como Deus falou, se tem uma coisa que Deus ama, é a união. E aqui uma união das irmãs de oração. Cada uma buscando pelo propósito da outra. Cada uma ajudando a outra em oração. E isso alegra o coração de Deus. Irmãos, não é quantidade, é qualidade. Se tiver 3, mas se for 3 unidas, o inferno não prevalece. Não importa quanto. Aí o senhor falou pra mim, pastor Esther, se posicionar, ela não tinha ninguém, mas ela falou, olha aqui minhas copeiras que me ajudam, ó. Nós vamos jejuar, nós vamos orar para me poder entrar na presença do rei, porque também não é de qualquer maneira. E assim também é para Jesus, não é de qualquer maneira. É verdade. Não é de qualquer jeito. Eu vou de qualquer jeito. De qualquer jeito ele não vai receber, não vai ouvir. Porque ele é todo poderoso, ele é soberano. Por isso ele falou para nós, Moisés, tira a sandália dos pés. Porque é o lugar que tu pisas santo. Igreja, o nosso Deus ele tem que ter reverência. Não importa, o Senhor tem que falar pra mim, não importa quem vai ficar em pé, não importa quem vai olhar pra mim, não importa a individualidade minha com você. Fica em pé, porque o lugar que você está é santo. Tem reverência na minha casa, porque o meu lugar é santo. Então, Esther estava lá, no meio daquele povo babilônico. Porque o rei Assuero, um homem que tinha várias mulheres, né? Mas olha, quando se aproximou de Esther, a vida daquele homem foi mudada. Porque eu creio que Deus mudou a vida daquele homem de tal maneira que ele teve que selar o anel para libertar toda a opressão que estava sobre daquele povo. Glória! Ele fez a libertação. Então, igreja, o Senhor nos chama nesse tempo. Então, olha só, nós vamos ver 3 virtudes de Esther. Ela confiou em Deus. Aí foi quando a irmã estava falando de Esther. Confiou em Deus. Ela estava sozinha naquele palácio. Só tinha ela ali que servia ao Senhor, né? E o nome dela, Hadassah, representa Murta. Esther representa o que é estrela. Ela brilhava em qualquer lugar, porque a estrela que estava sobre ela era a presença do Senhor. Glória a Deus! A estrela da manhã. Então estava sobre ela. Então ela teve o quê? Sabedoria. Por que ela teve sabedoria? Ó, nós vamos ver lá. Ó, no versículo 4:16 vai assim, ó. Vai ajuntar todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuem por mim e não coma nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. O que a gente vê aqui? Ela não agiu impulsivamente. Irmãs, temos que ficar atentos, irmãos, quando vier uma determinada situação, para a gente não poder ser impulsivo. Não, vou fazer assim, ó, não.
Primeiro eu vou orar. Vou ver o que o Senhor quer que eu faça nessa situação. Porque senão a gente pode enfiar os pés pelas mãos, porque estamos fazendo pelas nossas atitudes. Então, ela não foi impulsiva. Ela teve sabedoria. Glória a Deus. Ela teve estratégia. Então, tem situação, como foi falado aqui, que a gente tem um discernimento. Se eu chegar para a irmã Neide, irmã Francisca, qualquer irmã aqui, ó, eu vou falar isso. A irmã Francisca, claro, e a irmã Neide vai para onde? O joelho, peraí, que eu vou te confirmação a Deus. E se isso da irmã Lenice não for verdade, Deus me deu discernimento. Glória. Porque a Bíblia fala assim, ó, eis que eu veio, como ovelha no meio do mundo. Então, o que é discernimento? Ficar atento, porque nem tudo que brilha é ouro. É Tem verdade, muito ouro é verdade. vindo e Aleluia. parecendo ser o que não é e é engano. Ô, Então, glória. você chama atenção É para verdade. isso. Então, ela foi o quê? Ela foi sábia. Ela teve sabedoria. Ela não agiu impulsivamente. Não, ela, naquela hora que chegou até ela, o recado do tio dela, sabendo o que ia acontecer com o povo dela, ela poderia ter ficado num desespero. E é isso que o inimigo quer. Às vezes vê uma situação, ó, vocês vão ficar desesperados. Não, peraí, como é que eu vou fazer comer? Ah, não, peraí. Primeira coisa, eu tenho um Deus. Eu tenho que confiar nele. Glória a Porque Deus. nada acontece na minha vida, na minha vida dos irmãos, sem a permissão de Deus. Glória. Só acontece aquilo que Deus quer. Até o inimigo ele pode vir tocar, porque Deus permite, mas para provar nossa fé. Vamos ver se ela vai confiar, se ela vai passar por isso aí. Foi com Jó, por que não vai ser conosco? Verdade. Não é com essa palavra. Tu vai fechar com essa palavra que eu vou te dar aqui. Deixa eu ver se é entendeu. Glória a Deus. Fecha a tua porta e olha. Até que se passe a minha vida. Falei, Senhor, o que é isso? Chegou o tempo de eu fazer tudo que eu tenho para fazer. Então vocês se posicionem como Rainha Esther. Aleluia. Mas vocês têm o quarto da oração. Se a irmã Neide achar, eu não sei se alguém achar. Isaías 26, 20. Isso mesmo, Isaías 26. Eu tô aqui, irmã. Isaías 26. É, isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha a tua porta sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a minha vida. Eu estava com a Bíblia aberta. Então, o Senhor está falando só, vai para o quarto de oração. Reverte a sua casa, reverte os seus, reverte a minha igreja, reverte os meus ungidos, reverte quem está lá fora. Mas se prepara para o que está por vir. Mas assim como Esther, ela se posicionou. E eu mudei toda a situação através da minha igreja. Eu mudo o padre. Através da minha igreja, eu fecho cova. Através da minha Glória a igreja, Deus. eu liberto. Através da minha igreja eu faço. Então clamou, quando eu cheguei aqui da irmã, quando ela começou a clamar, eu falei, Senhor, tudo que o Senhor me deu. Aí o Senhor muda a história. Aleluia. Então que nós, nessa manhã, possamos se posicionar como a Rainha Esther. Verdade, meu Pela nossa nação, pelo nosso Brasil. As irmãs já estão aqui orando, eu sei. Mas que as irmãs continuem nesse propósito. Que nós, eu e irmã Lenice, também continuem no propósito de oração. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. E que o Senhor não nos chamou para herdar nada aqui na terra. É verdade. O Senhor nos chamou para ir para Nova Jerusalém. Aleluia. Onde não haverá mais choro, nem pranto, nem preocupação, nem para rua de ouro. Entendeu? E quando eu estava lá em casa, o Senhor falou, minha filha, busca a minha face. Busca cada vez mais a minha presença. Então, igreja, que vocês possam buscar. Porque uma coisa vocês podem ter certeza. Deus não despede ninguém de mão vazia. Glória a Deus. Hoje Deus fez algo aqui tremendo através das orações. Ô, glória. Através do louvor, através do louvor. A gente podia sentir a presença do Senhor na hora que as irmãs estavam louvando. Aquela presença, mas aquela presença suave, de amor. Um amor tão grande, é como se o Senhor falasse assim, ó, eu amo vocês. Glória, O povo está lá glória, fora, glória, hoje é feriado, igreja. O povo está lá fora, mas a minha igreja está aqui, ó. Glória. Com o joelho. Vocês acham que eu vou deixar a minha igreja sair sem levar nada? Enquanto o povo está lá fora, a minha igreja está de joelho, saia daqui crendo que o que as irmãs vieram buscar, assim como o Senhor falou aqui na palavra, pede o que tu queres, assim como o rei falou para a Rainha Esther, as irmãs estão levando hoje. Aleluia. Oh, glória, eu creio. Firmando com o testemunho da irmã aqui. E com o testemunho da irmã aqui também que a gente vai ver. Da irmã Jocilene. Creiam que os irmãos vieram buscar.
Deus não vai despedir os irmãos hoje de mão bandeira, não é por causa da palavra. Porque eu falei, Senhor, isso é uma palavra, é a palavra que a minha igreja está de joelho, está se consagrando, está se separando. O povo está aí bebendo, fumando, está aí na bagunça, nas farras, outros estão viajando. Mas a minha igreja tem um povo que ainda está com a cara no pó. Aleluia. Com a cara no pó. Igreja, o Senhor restaurou, edificou o tabernáculo de Davi que estava caído. Oh, glória. Através da oração. Então é isso que Deus está falando, ora. Porque eu, o Senhor Todo-Poderoso, tenho poder. Tudo está na minha mão, no meu controle. Mas que vocês queiram ser como a rainha Esther, que não se preocupava com a aparência, não se preocupava. Se preocupa em ter a minha presença. Oh, glória. Oh, glória. Porque se a gente tiver a presença do Senhor, nós temos que ter a presença. Moisés falou, Senhor, só vou se só for comigo. É o que o Senhor está falando. Só vá, só faça, se eu estiver com vocês. Senão não faça, como foi falado aqui. Não se precipite. Fique com o Senhor. Fique com a melhor parte. Eu quero agradecer a Deus. Eu tô aqui, eu vi, mas só Deus sabe, né? Aleluia. Ainda cheguei atrasada, mas a bênção, quem dá é o Senhor. Então ele está pronto, ele está para cada um de nós. E nós propusemos, né, estar na casa do Senhor. Né? Como a irmã falou, onde tiver 2 ou 3, a gente pensa assim, é feriado, vai estar um montão de gente. Não, vai estar aqui, Deus agendou. Aleluia, Deus. Graças a Deus, porque fomos agendados nessa manhã. Aleluia. Quantos queriam estar e também não puderam estar, irmãos? Então receba hoje, nessa manhã, a bênção da vitória que a irmã contou aqui, do testemunho, da palavra de Esther. Aleluia, porque eu nunca tinha visto por esse ângulo aí. Aleluia, que ela podia estar chateada. Que eu sempre via, aleluia, naquela escrava que foi para a casa de Naamã. Eu falei, pô, a menina podia estar chateada, ele foi me entrou com cura, né? Mas Esther também podia estar chateada. Então, irmão, não esteja chateada, não. Até eu aqui hoje cheguei assim, mas eu falei, quando eu cheguei ali, falei para a irmã, e o manto já deve estar acontecendo ali, que a gente costuma orar um pouquinho na cantina. Eu estou atrasada, mas a oração já está, ó. Porque Deus, ele cuida de nós, tá, irmão? Eu quero agradecer.